Vamos começar o nosso devocional de hoje e Deus colocou uma palavra no meu coração. Já tem algumas semanas que eu venho sendo ministrado por essa palavra e lendo a palavra de Deus. É impressionante como Deus vai trabalhando, né? Ele vai ministrando no nosso coração, Ele vai trazendo elucidações em relação à palavra dele, e isso é maravilhoso, né? A palavra de Deus, ela é vida em nós e ela vai se revelando a cada dia, né? Bom dia, Patrícia, bom dia, Gabi, sejam bem-vindas, querida. E meditando principalmente esses dias no livro de Daniel, Deus me trouxe uma palavra maravilhosa e eu quero compartilhar com vocês. Queridos, eu sempre comento aqui que a nossa vida, ela é uma jornada. Desde que nascemos, nós começamos a viver uma jornada de vida. E toda jornada, ela tem o seu destino. Toda jornada, ela tem o seu destino. O barco da nossa jornada, imagina, tenta trazer na sua mente a seguinte cena. Imagina que a sua jornada, a nossa jornada, é um grande mar. Um grande mar. Amém? E nós estamos no barco, navegando nessa jornada. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é o seguinte: o barco, ele pode ser o mesmo. Esse barco se chama vida. Estamos vivendo, estamos existindo. Eu vivo, você vive, o barco é o mesmo, existe uma vida em curso. Porém, os destinos podem ser diferentes. Dependendo de como navegamos, dependendo de como estamos vivendo essa jornada, navegando nesse mar, que é a nossa jornada, apesar do barco ser o mesmo, ou seja, estamos vivendo, eu estou vivendo, você está vivendo, você está aí num lugar diferente do meu, tem gente aqui que eu vi entrando na live que mora em outro país, mas a gente está no mar da vida. O barco é o mesmo, o barco se chama vida, porém estamos em lugares diferentes, vivendo, e os nossos destinos também podem ser diferentes. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Será que você, apesar de estar no mesmo barco que o meu, que chama vida, está indo na mesma direção que a minha? Será que eu ou você estamos na direção correta? Será que eu e você estamos indo para o mesmo destino? Porque o barco pode ser o mesmo, mas os destinos podem ser diferentes. E esse é o tema do nosso devocional hoje. O barco pode ser o mesmo, mas os destinos podem ser diferentes. E lendo o livro do profeta Daniel, isso ficou muito claro, muito claro. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 9. Vamos ler 9 versículos deste maravilhoso livro do profeta Daniel. Presta bem atenção, esse é a porção da palavra que eu quero começar o devocional de hoje. Daniel capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, a cercou. E o Senhor entregou Joaquim, o rei de Judá, nas mãos
de Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, como jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua da Babilônia, a literatura dos babilônicos, e o rei designou uma porção diária de comida e de vinho da sua própria mesa para eles. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Aspenaz deu novos nomes para eles, deu nomes babilônicos. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias deu o nome de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abidnego. Daniel, contudo, agora esse é o final, que é a chave do versículo, dessa porção da palavra. Entenda uma coisa, olha o que diz o final do texto. Daniel, contudo, decidiu, grava essa palavra, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, desses alimentos que vieram da mesa do rei. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Entenda uma coisa, todos ali estavam na Babilônia, não só Daniel e seus amigos, mas a nação de Judá foi escravizada pelo rei Nabucodonosor e ficaram cativos na Babilônia. Ou seja, todo mundo estava no mesmo barco. Todo mundo estava no mesmo barco. Porém, Daniel e seus amigos estavam indo para destinos diferentes, porque Daniel decidiu não se contaminar, como diz a palavra, com as iguarias do rei. Ei, eu e você estamos no mundo, amém? Eu e você estamos neste mundo. Esse é o barco, é a vida. Todos nós estamos aqui. Todos nós estamos no mesmo mundo, no mesmo barco, na mesma vida. Mas será que estamos indo para o destino correto? Será que estamos indo na direção certa? Como eu falei, tem pessoas aqui fora do país, tem pessoas de outra cidade, tem pessoas de outros bairros aqui de Piracicaba. Na verdade, estamos no mesmo barco chamado mundo, chamado vida. Mas isso não significa que iremos para o mesmo destino que o mundo está indo. Esse texto que lemos de Daniel ficou muito claro. Para vocês entenderem o contexto, o povo de Judá se desviou dos caminhos do Senhor. O povo de Judá se afastou da presença de Deus, dos seus mandamentos, dos seus preceitos, das suas ordenanças. O povo de Judá havia se corrompido. O povo de Judá havia se corrompido. E pela vontade permissiva de Deus, pela permissão de Deus, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu Judá, sitiou Judá e levou todo o seu povo
como escravo, como cativos da Babilônia. E entre eles estavam os nobres, como Daniel, como Mesaque, Abidnego, Misael, Sadraque. Eles estavam no mesmo barco, porém caminhando para um destino diferente. E hoje esse é o tema do nosso devocional. É isso que eu quero conversar hoje com vocês. O barco pode ser o mesmo, mas os destinos podem ser diferentes. Ei, você sabe para onde você está indo? Nós estamos vivendo no mesmo mundo, nós estamos no mesmo barco, mas você sabe para onde você está indo? Eu tenho consciência de onde eu estou indo. Eu tenho consciência da jornada da minha vida. E eu quero lançar essa pergunta e esse desafio. Você sabe para onde você está indo? Você sabe a direção que você está? Porque nós todos estamos no mesmo barco. Mas e o destino? Onde vamos chegar? Será igual? Por isso que é importante a gente conviver com pessoas, se relacionar com pessoas que estão caminhando na mesma direção, ou seja, que estão indo para o mesmo destino. Entenda uma coisa, as nossas decisões nessa jornada da vida, elas vão definir o nosso amanhã. Por isso que eu fiz questão de chamar a sua atenção quando a gente começou a ler o final do versículo 9 do livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 9. O final diz: Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Queridos, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas definem sim o nosso destino. Por isso, com muita sabedoria, com muita graça do alto, vinda do Senhor, precisamos fazer escolhas e decisões que não atrapalhem e que não façam nos desviar do nosso destino, que é estar com Cristo Jesus eternamente. Sabe, queridos, se você não pensa na vida eterna, está na hora de começar a pensar. Se você não pensa que você vai um dia morrer, vai sair deste mundo, desse mar, dessa jornada, desse barco, e vai ter uma vida eterna para ser vivida. Agora entenda uma coisa, querida, a vida eterna, ela é uma realidade, quer você acredite ou não, porque a vida eterna não tem a ver com a sua fé. A sua fé tem a ver com a questão de te levar para lá, de tomar decisões e fazer escolhas corretas na vida, porque as decisões de hoje, elas definem o amanhã. O que você decidir hoje, dia 9/10, vai refletir no dia 10/10. Sabia disso? Então, a minha oração hoje é que você seja um homem e uma mulher cheio da graça, da sabedoria de Deus, para fazer escolhas e decisões que continuam te mantendo na jornada correta, para chegar no destino correto. Um dia perguntaram para mim, eu de vez em quando abro caixinhas de pergunta no meu Instagram, provavelmente hoje, segunda-feira, eu vou abrir uma. O que são essas caixinhas de pergunta? Às vezes eu recebo e-mail ainda existe, né, gente? Apesar do WhatsApp, às vezes eu recebo e-mail, eu recebo mensagem no WhatsApp de pessoas perguntando
pessoas com dúvida, perguntando se existe vida após a morte. E eu respondi numa dessas caixinhas a seguinte frase: a eternidade. Queridos, quando sairmos deste mundo, quando deixarmos esse mundo, teremos uma eternidade para ser vivida. A pergunta que não quer calar é o seguinte: e qual será essa eternidade? Ah, pastor, você está me assustando. Não, eu estou só constatando uma realidade. Por isso, precisamos ter a consciência do para onde estamos indo. Sabe, ontem participamos da ceia do Senhor na nossa igreja. E eu confesso, é um dos cultos que eu amo, é a ceia do Senhor. E a ceia, esse momento da ceia, ela nos faz lembrar de 3 coisas fundamentais. Jesus Cristo ceiou com seus discípulos antes da sua morte e disse para fazer isso sempre, até que Ele venha. Até que Ele venha. E Ele usa 2 elementos no ato da ceia. Primeiro é um pedaço de pão, que representa o corpo dele que foi moído, dilacerado na cruz. E o segundo é um cálice com suco de uva, que representa o seu sangue vertido na cruz, por mim e por você. Quer você acredite ou não, um homem morreu por você. Um homem se entregou por você, de forma voluntária, por mim e por você. E a ceia, ela representa 3 coisas. Primeiro, ela aponta para o passado. Ela aponta para o passado. O que ela aponta? O sacrifício de Jesus Cristo para nos garantir a vida eterna. Nele. Ele entregou o seu corpo e o seu sangue foi vertido na cruz até a última gota, por mim e por você. A ceia aponta para isso, para essa lembrança. A segunda coisa que a ceia aponta é para o momento presente. O que é o momento presente? Quem somos em Deus? Quem somos em Cristo? O momento presente nos revela, através do que aconteceu no passado, em Cristo, que somos filhos e filhas amadas do Senhor. Esse é o nosso presente, o nosso momento atual. Mas existe uma terceira coisa que a ceia nos aponta, que é o futuro. E o futuro nos diz: Jesus está voltando. Existe uma garantia de salvação. Nele, Jesus está voltando. Sabe? Deus disse que Jesus viria. Ele veio. Disse que ele morreria. Ele morreu. Disse que ressuscitaria. Ao 3º dia ele ressuscitou. Diz que vai voltar. E queridos, não leve a mal o que eu vou dizer. Eu vou falar com muito temor e com muito amor que eu tenho por você. Quer você acredite ou não, ele vai voltar. Ele vai voltar. Queridos, olha para Israel. Sabia que Israel é o termômetro do mundo? Olha para Israel.
Olha o que está acontecendo lá. Falta pouco. Eu volto a perguntar, para onde você está indo? Qual será a sua eternidade? Daniel decidiu não se contaminar. Apesar de estarem no mesmo barco. Estavam todos na Babilônia. Sabe, a Bíblia, ela trabalha muito com figura de linguagem. O que são figuras de linguagem? São cenas, realidades, coisas que realmente aconteceram, que trazendo para os dias de hoje, é uma linguagem representativa. Eu vou dar um exemplo. Moisés, ele representa no Velho Testamento Cristo, o libertador, o Salvador. Ele libertou o povo do Egito. Ele foi o libertador do povo hebreu. Egito representa hoje o mundo, como a Babilônia representa o mundo. Faraó no Egito representa Satanás, que é o senhor desse mundo. Nabucodonosor representa Satanás e Babilônia, o mundo. Estamos no mesmo barco, estamos no mundo, porém, precisamos decidir não ter o mesmo destino que todos que estão no mundo e que ainda não quiseram reconhecer Cristo como Senhor e como Salvador. Os destinos serão diferentes. Os destinos serão diferentes. Sabe, queridos, eu sinto no meu coração que essa palavra que Deus me deu para compartilhar com vocês nesta manhã é uma palavra muito profética. Muito profética. E eu estou compartilhando com vocês com muito temor no coração. Porque eu sei da responsabilidade que essa palavra tem. Eu volto a perguntar, para onde você está indo? Cuidado com as suas decisões, cuidado com as suas escolhas. Sabe, estamos todos no mesmo barco, mas são as nossas decisões de hoje que vão definir o nosso destino de amanhã. Olha para a sua vida. Olhe como você está vivendo. Olhe as coisas que você está fazendo. Jamais deixe que as circunstâncias da sua vida mudem a rota da sua jornada. Mude o seu destino. Precisamos tomar muito cuidado com isso. E eu quero compartilhar, como aplicação dessa mensagem, eu quero compartilhar quais foram as decisões de Daniel, mesmo inserido naquele mundo chamado Babilônia. Quais foram as decisões de Daniel que fizeram ele ir para um destino diferente do que os babilônicos e do que alguns até do seu povo de Judá? Quais foram as decisões que Daniel tomou para se manter firme no destino que ele tinha sido traçado em Deus?
E a primeira decisão é o que eu já acabei comentando com vocês. Daniel decidiu não se contaminar. Não se contaminar. O que é não se contaminar? É se santificar diante de Deus. Queridos, amém, Karine, é isso aí. Glória a Deus. Existem muitas coisas neste mundo que, se não observarmos, seremos contaminados. Más relacionamentos, escolhas erradas. Precisamos tomar cuidado. Sabe, queridos, a santificação, ela é um dos critérios para você manter a jornada para o destino correto. A santificação é extremamente importante para você continuar de pé na direção correta da vida. Pastor, o que é santificação? É você não se corromper com as coisas desse mundo e não se desviar dos princípios e valores de Deus na sua vida. Daniel decidiu não comer as iguarias do rei, porque poderiam ter ali animais impuros, e também eram comidas oferecidas aos ídolos babilônicos. Comer daquelas iguarias e beber daquele vinho significava que ele estava concordando com tudo de errado na Babilônia, porque as comidas eram consagradas a ídolos. Sabe, vemos aqui em Daniel um gesto de busca de santificação. Sabe o que é se santificar? É se separar. Estamos do mundo, mas não somos desse mundo. É interessante que quando você lê o Evangelho de João, capítulo 17, que a gente chama da oração sacerdotal de Jesus Cristo, Jesus nesse momento está orando ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos e por nós. Mas chega um determinado momento da oração que ele diz assim: Pai, eles não são desse mundo como eu também não sou. Mas eu te peço que não os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Queridos, estamos no mundo, sim. Temos a nossa vida, temos o nosso trabalho, temos a nossa família, temos a nossa vida, mas não somos daqui. Precisamos ser separados deste mundo. Daniel estava na Babilônia, mas não era da Babilônia. Daniel estava na Babilônia, mas não vivia na Babilônia. A nossa pátria é no céu, o nosso governo é no céu, o nosso rei pertence ao céu. Precisamos sim nos santificar através de escolhas e decisões da nossa vida. É fácil, pastor? Não, não é. Uma das coisas mais difíceis da vida cristã é a santificação. É não se corromper com as coisas desse mundo. Sabe, eu vou dar um exemplo muito claro que está acontecendo com uma pessoa que eu conheço e que eu confesso que entristece meu coração por causa disso. Essa pessoa é uma pessoa que andava e anda da forma dela, mas andava nos caminhos do Senhor de forma correta. Andava no caminho do Senhor com dedicação, com consagração, com serviço.
Mas ela começou, através do seu trabalho, da sua empresa, é um empresário, ela começou a ganhar muito bem. Comprou um carrão importado, já viajou para alguns países do mundo e se afastou do Senhor. O dinheiro se tornou o seu Deus. Se corrompeu por aquilo que o dinheiro começou a lhe proporcionar. Cuidado. Cuidado, porque Satanás, ele sabe a sua fraqueza. Desse amigo eram os recursos financeiros. Por isso que devemos ter a consciência de que somos fracos e limitados e que precisamos de Deus, senão facilmente seremos contaminados com as coisas deste mundo. Ei, você e eu não somos daqui. Não somos daqui. Por isso que as coisas desse mundo nos escandalizam ainda. E que bom por isso, porque o dia que não escandalizar mais, é sinal que virou normal. Quantas coisas a gente, principalmente a minha geração, eu tenho 48 anos, não parece, né? Parece 20, né? 20 e pouco. Eu tenho 48 anos e coisas lá atrás que eram absurdas, hoje elas são aceitáveis no mundo, virou uma coisa normal. Para mim não, continua sendo absurdo, mas para o mundo virou uma coisa normal. Então as coisas do mundo nos escandalizam, por quê? Porque não somos daqui, nós temos uma referência muito maior. Nós temos um exemplo muito maior, que é o próprio Jesus Cristo na nossa vida. Ele deve ser o nosso exemplo. Ele deve ser a nossa referência principal. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a partir do momento que conhecemos e nos relacionamos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos tornamos santificados todos os dias nele, por ele e para ele. E a santificação, ela é diária, ela é um processo diário. Você não vai se tornar um homem santificado, uma mulher santificada da noite para o dia. É um processo. É um processo. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11 nos diz. Paulo escrevendo isso. Assim foram alguns de vocês. Ou seja, ele está dizendo para a igreja de Corinto que alguns se corromperam. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês, aí ele fala com outro grupo de pessoas, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Olha que 3 palavras que ele usou nesse versículo: lavados, santificados, separados e justificados. Queridos, todos nós somos pecadores. Amém? Vocês concordam com isso? Todos nós somos pecadores. Mas por causa de Jesus Cristo, nós somos lavados, limpos desse pecado. Nos tornamos nova criatura, um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Isso significa nascer de novo. O que é nascer de novo? É deixar de ser quem você era. Esse velho homem, essa velha mulher com vícios, com pecado, com coisas que te escravizam nesse mundo. E agora você se tornou um novo homem, uma nova mulher em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, você se tornou um homem lavado, uma mulher lavada em Cristo.
Depois, ele usou a segunda palavra, santificados. Depois dessa lavagem, você foi separado. Você está no mundo, mas não é do mundo. Você está voltando para casa, que nem eu. Estamos voltando para casa, para nossa pátria. Então somos separados. Isso é a santificação. E por último, ele usou a palavra justificado. Porque o salário do pecado é a morte. Quando vivemos em pecado, estamos nos matando. Primeiro espiritualmente, depois fisicamente. Mas quando temos Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, nos tornamos justos diante de Deus, o Pai. Porque o salário do pecado é a morte. Então Deus agora olha para a gente. E por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, nos tornamos diante de Deus homens e mulheres justos. Então você é lavado e lavada. Você é santificado, santificada. Você é justo, justa diante de Deus. Seja bem-vindo. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Amém? Segunda decisão de Daniel. Daniel decidiu enfrentar o chefe. Daniel decidiu enfrentar o chefe. Como assim, pastor? Entenda que eles eram apenas escravos. Todos eram escravos. Os demais jovens de Israel que foram levados com eles também se tornou escravo. Eles estavam em terra estranha, como os demais. Sabe, essa terra que a gente vive aqui é uma terra estranha. Por isso que a gente se escandaliza. Por isso que a gente se assusta com algumas coisas que a gente vê nesse mundo. Porque aqui é uma terra estranha. Aqui é uma terra estranha. Não tem a ver com a gente. Sabe, uma das sensações que a gente vai ter quando chegar na eternidade com Cristo é a sensação de pertencimento. Ou seja, ufa, estou em casa agora. Sabe essa sensação? Cheguei em casa. Estou em casa. Essa vai ser a sensação que vamos ter quando chegarmos lá. Aquele alívio. Cheguei em casa. E vamos ouvir aquela famosa frase de Jesus Cristo em Apocalipse que diz assim: vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos preparei. Traduzindo, sejam bem-vindos. Vocês venceram e chegaram em casa. Lembra que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, antes de subir aos céus? Jesus Cristo disse para os discípulos o seguinte: eu vou para o meu Pai. Para onde eu vou, vocês por enquanto não podem ir. Eu irei e prepararei um lugar para vocês. E voltarei para vos buscar. E vocês irão comigo. E onde eu estiver, vocês também ali estarão. Ei, você está voltando para casa? Você está voltando para casa? Você tem a consciência que a sua casa não é aqui? Você tem consciência que a sua verdadeira casa não tem aflições, não tem lutas, não tem choro, não tem dor? A gente sofre, a gente sente dor, a gente sente as lutas da vida porque a gente não é daqui. A nossa perspectiva é do céu, o nosso olhar é no céu, o nosso sentimento é no céu, a nossa vida é no céu, mas estamos aqui,
Por isso sofremos. Por isso lutamos. Mas aguenta. Falta pouco. Estamos voltando para casa. Daniel decidiu enfrentar o chefe. O que era o chefe? Era aquele sistema babilônico. E eles, aparentemente, todo aquele povo, eles não tinham escolha. Mas Daniel decidiu romper com tudo isso. Decidiu romper com o comodismo da maioria. Para a maioria que estavam com ele ali preso na Babilônia, estava tudo bem. Não tem o que fazer, vamos esperar o tempo passar. Daniel não. Ele decidiu não se contaminar. E ele enfrentou o chefe dos eunucos, dizendo: eu não vou comer. Por favor, eu não vou me contaminar. Sabe, na prática, ele estava enfrentando o rei, pois era a sua ordem alimentar aqueles jovens escravos com as iguarias e com o seu vinho. Por fim, depois de um tempo de incerteza, o chefe do eunuco concorda e começa a passar a ajudar Daniel e seus amigos. Sabe, quando as suas decisões são corretas, quando são decisões que não interferem em seu destino, Deus se alegra e nos dá graça perante aos chefes e reis deste mundo. Entenda isso, quando Deus se alegra com nossas decisões, Ele nos dá graça perante aos chefes e reis deste mundo. Então não tenha medo. Não tenha medo em dizer não. Não tenha medo em dizer não para a sua carne, para os seus desejos. E diga sim para o seu espírito, para a vontade de Deus, para a sua vida. Você sabe o que Deus requer de você. Você sabe o que Deus deseja de você. Você sabe os princípios e os valores do reino de Deus. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, porque os seus mandamentos não são pesados. Ei, Deus não nos proíbe de fazer nada, Ele só nos instrui para nos proteger. Sabe, os mandamentos de Deus, as ordens de Deus para a nossa vida é para nos guardar, para nos proteger desse mundo. Para nos proteger desse mundo, porque Ele sabe que estamos aqui. E se estamos aqui, Ele sabe o que tem para enfrentarmos aqui. Por isso Ele nos dá a sua graça, nos dá os seus mandamentos, os seus princípios, os seus valores, para nos guardar daqui, nos separar daqui. Por isso conseguimos vencer todos os dias. Sabe o que Deus nos diz? Enquanto estamos nesse mundo, nessa jornada da vida, olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Recebe essa palavra no seu coração nesta manhã. Deus nos diz, porque Ele sabe que estamos nesse mundo, Ele nos diz: esforçai-vos, animai-vos e não temais, nem vos espanteis diante deles, dos reis desse mundo, das coisas desse mundo, porque o Senhor, o teu Deus, é o que vai contigo nessa jornada. Não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor. Aleluia. Entendeu? Eu vou repetir. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, o teu Deus, é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Recebe essa palavra para poder conseguir enfrentar o chefe desse mundo.
Amém? E para finalizar, o último ponto. O que Daniel decidiu? Além dele decidir se separar, não se contaminar, enfrentar o chefe, Daniel decidiu perseverar. Perseverar. E queridos, pensa numa coisa difícil. Por causa desse mundo que vivemos, como é difícil perseverar. Como é difícil manter a constância. Como é difícil manter o ritmo. Sabe, queridos, aparentemente, parece fácil eu estar aqui todos os dias às 6 horas da manhã. Mas eu preciso me esforçar. Eu preciso perseverar. Sabe, queridos, eu tenho uma rotina na minha manhã. Amém, Karine, é isso mesmo. Glória a Deus por isso. Eu tenho uma rotina de manhã. Eu acordo muito cedo. Eu quero só dar um exemplo, queridos, de perseverança, para que você tenha também a perseverança naquilo que você faz em Deus e na sua vida. Eu acordo muito cedo. Eu acordo 4:30 da manhã, todos os dias. Todos os dias. Às vezes eu acordo sem despertador, o próprio corpo já desperta. Às vezes eu acordo com despertador. Mas todo dia, 4:30, 4:40, eu levanto. Todos os dias, de domingo a domingo. Eu entro no meu escritório aqui, eu moro num apartamento aqui no centro de Piracicaba. É um apartamento onde só é eu e minha esposa, meus filhos já foram criados, já se formaram, já terminaram a faculdade, estão trabalhando, estão namorando, já moram só, enfim, eles têm a vida deles. Então nesse apartamento mora só eu e minha esposa. E um dos quartos desse apartamento eu fiz o meu escritório, e no outro ela fez o escritório dela. Eu venho para cá, pego a palavra de Deus e começo a ler a palavra de Deus todos os dias. E aí eu faço o meu devocional pessoal. O meu devocional pessoal. Esse devocional pessoal eu mando para vocês via lista de transmissão do WhatsApp. Então quem está na minha lista de transmissão do WhatsApp recebe esse devocional por escrito todos os dias. Todos os dias. Depois, às 6 horas, eu entro online, aqui, com outro devocional que eu fiz no dia anterior, ontem. Quando termina isso, o devocional agora, o online vai terminar agora às 7 horas, 7 e pouquinho finaliza. Eu começo a minha vida com os meus afazeres particulares. Depois eu começo os atendimentos pastorais. Eu começo a fazer as visitas pastorais. Eu começo a orar pelas pessoas que mandam um pedido de oração para mim pelo WhatsApp. E assim a minha vida vai acontecendo. Hoje, por exemplo, vai ter culto de homens na minha igreja, lá na igreja que eu frequento. Porque a cada segunda-feira tem um culto específico. Segunda-feira passada foi o culto de mulheres. Hoje vai ser o culto de homens. Eu vou ministrar nesse culto hoje. Eu vou dar uma palavra para os homens. Eu tenho que preparar essa palavra. Na verdade, ela já está pronta. Eu tenho que revisar. Sabe o que é isso, gente? É perseverança. Quando for 4 horas da tarde, umas 4:30, 5 horas, você que está na minha lista de transmissão vai receber uma outra palavra, mais curtinha, para te dar força, te dar ânimo, para você continuar a jornada da sua vida, porque eu sei que não é fácil. Então, queridos, você precisa perseverar, porque senão esse mundo engole a gente.
Na verdade, eu faço isso tudo mais por mim, para eu me manter firme todos os dias. Todos os dias. Oi, Karine, depois eu vou pôr aqui meu WhatsApp e você se cadastra nele lá, manda uma mensagem para mim e eu te coloco na lista de transmissão, tá bom? Persevere, queridos, olha só. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: quanto a você, isso é Paulo dizendo para Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você não sabe o que acontecerá. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você não sabe o que acontecerá. Permanecer é perseverar. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 13. Palavras do próprio Jesus Cristo. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra de Jesus Cristo. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É interessante, queridos, que os demais jovens que vieram de Judá para a Babilônia como escravos, junto com Daniel, com seus amigos, quando passamos do capítulo 1 de Daniel, esses outros jovens nem quer são citados no texto bíblico, o que nos leva a pensar que eles se sucumbiram à cultura babilônica, foram diluídos nessa cultura, a sua identidade foi perdida, perderam a força, entraram para o coletivo e não foram separados. Mas Daniel e os seus amigos que resistiram, tomaram a decisão correta, apesar de estarem todos no mesmo barco, mas decidiu ir para um destino diferente. Destino diferente. Entenda uma coisa para a gente finalizar: decisões de santidade, de enfrentamento, de perseverança, sempre nos levarão a destinos diferentes e melhores do que os dos outros. Eu vou repetir: decisões de santidade, de enfrentamento, de esforço e perseverança, sempre nos levarão a destinos diferentes dos demais, dos que estão neste mundo. E para finalizar, eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração todos os dias. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. O barco pode ser o mesmo, mas os destinos são diferentes. São diferentes. E agora eu volto a lançar a pergunta que eu lancei no início desse devocional. Para onde você está indo? As suas escolhas, as suas decisões determinarão isso. Para onde você está indo? Estamos no mesmo barco, mas podemos estar indo para destinos diferentes. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa semana, abençoar esse dia. E a minha oração, meu desejo é que essa palavra marque o seu coração. Eu senti hoje que essa palavra foi meio profética, uma palavra de alerta, uma palavra de correção de rota, uma palavra que nos faz olhar e refletir durante o dia
para ver realmente para onde estamos indo. Amém? Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus que continuamos na Tua presença nesta manhã, com nosso coração grato pelo dia de hoje, por essa oportunidade de viver mais um dia na Tua presença, essa oportunidade de continuar firmes na nossa jornada da vida, sabendo que é o Senhor que nos direciona, nos capacita, nos dá graça, força e perseverança para continuar a jornada da vida. Obrigado, Pai. Obrigado por nos acordar nesta manhã, nos despertar. Isso significa que os Teus planos continuam de pé. Isso significa que aquilo que o Senhor tem para nós ainda não acabou. Por isso, Pai, Te agradecemos pela palavra de hoje, que nos mostrou que realmente estamos neste mundo, estamos vivendo aqui, mas não pertencemos a esse mundo. Por isso, Pai, nos guarda, nos livra, nos protege das ciladas do dia, das ciladas deste mundo. Queremos continuar firmes, Senhor, olhando para o Senhor e confiando na Tua soberania, no Teu governo, porque estamos voltando para casa e logo, logo estaremos com o Senhor eternamente. Por isso, Pai, não desista de nós. Apesar dos nossos conflitos internos, dos momentos de incredulidade na nossa vida, obrigado por permanecer fiel, sendo Deus, independente das circunstâncias. Senhor, obrigado pela Tua palavra, ministrada ao nosso coração nesta manhã, que possamos reter tudo de bom e aprender cada dia mais nos Teus caminhos. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço por aqueles que estão online comigo agora. Os abençoa em tudo, Pai. Estenda a Tua boa mão e que eles possam verdadeiramente, Senhor, receber essa palavra no coração e serem transformados por ela a cada dia. Que eles realmente sejam separados deste mundo e comecem a viver em santidade, em tranquilidade, em paz de espírito, sabendo que o Senhor está no controle da vida deles. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu Te peço que os visite de forma íntima, profunda, e se encontrar neles algum caminho mau, Pai, desfaça, tira, despedaça todo jugo, todo caminho que os leva para distanciar da Tua presença. Que todo medo, toda preocupação, toda angústia, todo caminho mau seja queimado pelo fogo da Sua glória na vida deles, e que eles possam desfrutar da Tua presença e seguir os Teus caminhos. Pai, abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados e guardados pelo Senhor. Protege, Pai, guarda, Pai, em nome de Jesus. Os guarda. Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta mesma palavra impacte o coração, que haja transformação de vida, que haja verdadeiramente um reconhecimento, um despertar de alerta, como está sendo para nós, na vida de cada um deles que assistirão depois. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, por este novo dia, que possamos continuar vivendo no centro da Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Como é bom acordar e ter a certeza de que estamos diante de um Deus soberano, vivo, real, e que não nos deixa cair. Pelo contrário, nos levanta a cada dia. Por isso somos gratos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém.